Bom dia a todos e a todas. Tudo bem por aí? É um prazer imenso estar começando o segundo dia no Febrabantec, essa feira tão importante e tão relevante para todos nós, né? Eu sou Marisa Reguini, vice-presidente de Negócios Digitais e Tecnologia do Banco do Brasil, e é um prazer imenso estar aqui. Vou chamar ao palco aqui grandes colegas meus que dividem esse dia a dia, né? Nas discussões tão calorosas dos nossos desafios, né? Vou chamar aqui a Adriana Salgueiro, vice-presidente de Tecnologia Digital da Caixa. Bem-vinda. O Christian, CTO e CEO do BTG Pactual. Edilson, CEO e diretor executivo do Bradesco. Tem uma legião de fã. O Bit, CEO de Santander e CEO da First. E Ricardo Guerra, CEO do Itaú Unibanco. Obrigada a todos pela presença. Vou começar aqui fazendo uma pequena introdução para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, a gente sabe que a tecnologia está no centro do coração, né, de todos os bancos, de todos os negócios, e ela tem um papel fundamental hoje em dia para impulsionar tudo o que a gente faz no dia a dia, trazer uma melhor experiência para os nossos clientes, né? E quanto mais nossos clientes nos exigem uma experiência mais digital, mais sem quebras, quanto mais eles nos exigem, mais a gente tem que evoluir e conversar sobre isso. Vou começar aqui falando com o Ricardo. Quais que habilidades são mais importantes hoje no seu trabalho, Ricardo? Conta pra gente. Obrigado, Marisa. Bom dia para todo mundo, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que cada ano muda, Marisa. A gente cada vez mais na nossa profissão é exigido para ter habilidades mais diversas. A gente debate muito sobre isso dentro do banco e eu diria que a gente tem algumas principais. Obviamente a primeira é profundidade técnica, mas eu acho que a profundidade técnica ela é diferente do que era exigido anos atrás. A profundidade técnica que a gente precisa ter hoje é uma capacidade de aprendizado muito forte e de você conseguir olhar para a tecnologia sempre de um jeito diferente, né? A gente vê inovação vindo atrás de inovação, a forma pela qual você trabalha com tecnologia muda demais. A gente está vendo esse ano evolução de inteligência artificial e um monte de conversas sobre vai mudar a forma que você desenvolve software, vai mudar a forma pela qual você pensa a tecnologia. Eventualmente muda as fundações de arquitetura do jeito que a gente está acostumado a desenvolver, um monte de necessidade da gente passar a usar muito mais GPU do que CPU, que é outra forma de você codificar. Quer dizer, tecnologia passa a ser algo muito mutável cada vez mais, né? Anos atrás, infraestrutura de cloud, enfim, uma forma de trabalhar com dados muito diferente. Então, essa questão de domínio técnico, ela é cada vez mais importante, associada à capacidade de aprendizado constante. Mas isso só não é nem de perto suficiente, porque o mundo também cada vez mais é mais exigente, cada vez mais é mais rápido, cada vez mais o cliente é mais tempestivo nas necessidades dele. Então é fundamental que a gente de tecnologia esteja mais próximo do cliente, mais próximo do negócio, entendendo claramente que tipo de problema a gente precisa resolver, e para isso a gente precisa aprofundar nossos skills de competência de negócio, na organização que a gente trabalha, conhecer das dores do nosso cliente, e ajudar a trazer esse conhecimento tecnológico para a solução dos problemas do dia a dia. E por fim, não menos importante, existe uma terceira característica, que é uma característica interpessoal muito importante. Porque o profissional de tecnologia hoje está exposto a essa mudança de uma forma muito forte. Muitas vezes mais exposto do que outros profissionais dentro da organização. E cabe a essas pessoas serem capazes de influenciar, capazes de mostrar essa mudança, capazes de convencer de que é necessário um outro approach, uma outra visão, uma forma diferente de trabalho, uma forma diferente de construir soluções, uma forma diferente de olhar para o cliente. E essa não é uma conversa trivial, porque historicamente, ao longo das décadas, o profissional de tecnologia era aquele profissional de fábrica, era aquele profissional que recebia o pedido e estava acostumado a entregar um projeto, né? E agora esse profissional precisa ser um profissional influenciador,
um profissional com soft skills, um profissional com capacidade de convencimento, capacidade de empatia para entender o problema do outro, para entender e construir uma parceria muito mais relevante, né? E essa capacidade de liderança e de influência precisa ser muito desenvolvida. Então eu brinco que trabalhar com tecnologia hoje em dia requer uma série de skills, muito além daqueles que a gente aprendeu na escola, né? E cada ano que passa eu acho que aumenta a necessidade de você incorporar novos skills para você ser, de fato, um profissional diferenciado naquilo que a gente faz. Obrigado. Queria saber do Beat, como que ele tem esse papel duplo, né? Como é que ele atua, como é que ele pensa? Bom, obrigado, Marisa, e obrigado, pessoal, por estar aqui, todos vocês. Primeiro, muito feliz da gente estar aqui à frente desse super desafio, né? E estar aqui com vocês. A pujança desse evento mostra que tecnologia está realmente no centro hoje de tudo, né? Tudo que acontece. E, bom, primeiro eu acho que o Guerra falou bastante de como muda para o profissional de TI e muda para o CIO também, né? Muda muito para nós que estamos aqui, né? Mudou muito ao longo dos anos. A gente que está aqui há décadas nessa jornada de tecnologia em bancos, já viu a tecnologia passar por centro de custo, caixa preta, onde você pedia, e recebia depois de um tempo, provavelmente algo defasado, caro, que já não servia mais, né? E também ser chamado de commodity, né? Tecnologia commodity, isso não faz a diferença, isso mudou muito. Hoje o CIO e toda a liderança de tecnologia tem que ser um habilitador de todas as áreas, né? Todas as áreas de negócio não conseguem mais transformar e atender os seus clientes sem a tecnologia, não conseguem fazer um plano de negócios. Então nós temos que também mudar bastante e entender que nós não somos mais controladores de nada, né? E a gente tem que ser vistos como habilitadores, influenciadores de todas as áreas de negócios, de ponta a ponta. E eu também, na cadeira de CEO da First, tenho essa missão de cultura, de formação de cultura, de atração de talentos, formação da marca First e da personalidade do que a gente chama de Firsters, que eu tenho aqui muitos presentes, obrigado por todos estarem aqui, que são pessoas que enfrentam todos os desafios que o Guerra comentou, mas também são aqueles que têm que cuidar do cliente, cuidar do negócio, porque hoje o que a gente fala é que tecnologia e negócio são uma coisa só, né? E apesar de todos esses desafios tecnológicos, o centro de tudo ainda são as pessoas, né? Então, como que você atrai os talentos, desenha um ambiente aberto, onde a gente diz, né, que o argumento fala mais do que a hierarquia, né? Porque se você tem pessoas brilhantes, é bom você escutar o que elas têm para te dizer, né? Então, com isso, você habilita muito mais a transformação. Então, eu diria que de todos os papéis, o mais importante do CEO da First é esse de criar um ambiente aberto, um ambiente atrativo, onde as pessoas podem ser quem elas querem, podem sonhar e curtir todos esses desafios que a gente tem pela frente e escrever a nossa própria história. Legal, muito obrigada. Queria falar agora com a Adriana, né? Mais uma mulher à frente, isso muito me orgulha, né? Precisamos conversar muito sobre isso. Eu queria perguntar para ela, a gente tem visto o número de mulheres aumentar, né? Durante os últimos anos, né? Ainda somos poucas mulheres, né? Mas graças a Deus esse número está mudando. Eu queria perguntar para ela como é que ela enxerga tudo isso na Caixa. Marisa, bom dia, é um prazer estar com todos vocês, meus pares, colegas, um enorme prazer estarmos aqui nesse debate hoje. E Marisa, você tem razão, esse é um grande desafio, a participação feminina no mercado de tecnologia, ela ainda é pequena. Estava debatendo esse tema também não só com você, mas com a Tânia Cosentino, há umas 2 semanas atrás, e a gente estava se debruçando sobre essas estatísticas, né? E eu trago aqui como referência o relatório setorial da Brascom, em relação ao ano de 2022, que foi publicado agora em 23, e a gente tem 51% da população de mulheres, né, no nosso país, e quando a gente faz um highlight para a nossa indústria de tecnologia da informação,
a gente vê uma representatividade de 39%, né? Mas esse cenário tem melhorado, né? Tem crescido. Só no último ano foram 32.600 mulheres contratadas, né, nos setores, tem uma representatividade de quase 45% dos empregos gerados. Mas se a gente cruzar essa informação também com a do Cadastro Geral de empregados e desempregados, a gente vê esse crescimento ali no ano de 2014 e 2019, apesar de percentualmente representar 60%, né, o número absoluto ainda era pequeno. Mas a gente vê esse movimento de expansão cada vez maior e fico muito feliz, né, de enxergar mais mulheres na tecnologia e também nas lideranças. Quando a gente faz um retrato, desce mais um pouco para posições de liderança, a gente vê o percentual no Brasil muito próximo também do percentual no mundo, em torno de 15% de mulheres no papel de CEOs, né? E acho que isso se devota, né, a uma série de dificuldades de enfrentamentos que temos que fazer enquanto CEOs, que passam desde a questão do viés de gênero, seja por uma questão mais estrutural, né, mas também pela ausência de modelos de referência, porque os percentuais são menores, então também acho que tem uma dificuldade, né, das mulheres se enxergarem, né, e ver que é possível uma posição de liderança no âmbito da área de tecnologia. Também o networking, né, assim, ainda mais tímido no âmbito das mulheres, e o networking tem um papel fundamental, né, no alcance dessas funções de liderança. Eu fico muito feliz dessas redes estarem gradativamente aumentando, né, com uma participação bastante representativa, e penso que para fazer esse enfrentamento não é apenas uma luta individual, eu penso que ela é coletiva também, né? É muito importante que as organizações abram espaço para tratar não só a questão de gênero, mas também diversidade de uma maneira geral, para que a gente possa ter ações efetivas, né, que proporcionem uma equidade maior, né, de ascensão nessas funções. E eu fico muito feliz de ver aqui, acho que é um marco histórico, nós somos 2 mulheres à frente Sim. de tecnologia, de 2 bancos importantes, Caixa e Banco, e nos vemos espelhadas, né, nas posições da presidência das nossas instituições. Ambas são mulheres, Maria Rita e a Tarciana. Acho que esse é um marco histórico, e dentro da Caixa mais ainda, né? Hoje a gente tem a maioria do conselho diretor formado por mulheres. Somos ao todo 13 representantes no conselho diretor, hoje 7 são femininas. Eu acho que nem história, né, assim, ou a gente está até fazendo essa pesquisa, né, buscando fontes de outros bancos, instituições financeiras que tenham essa representatividade. Isso muito alinhado, né, com a iniciativa também no âmbito do governo federal. Então, a gente acha que nunca viu tantas mulheres à frente das pastas ministeriais, e isso só aumenta a nossa responsabilidade, né, Marisa? Para que todos possam, todas as mulheres, né, se sintam inspiradas a seguir trilhando essa carreira, que possam ingressar mais mulheres também nesse mercado. O déficit é enorme, né? Foi publicado também 400 mil de déficit que a gente tem no setor, então há oportunidade. E penso que para você também o desafio não seja diferente, né, Marisa, lá no banco. Sim, é realmente um momento histórico. Que bom estarmos aqui, né, nesse momento, vivendo tudo isso. Mas realmente a gente ainda precisa discutir muito, né, criar muitas ações para que a gente, ao longo dos próximos anos, mude esse percentual, né? A gente vai conseguir, todo mundo junto, vai dar tudo certo. Queria perguntar para Edilson, como que o CIO deve exercer um papel de provocação das inovações para as áreas de negócio? Oi, Marisa, obrigado. Bom dia a todos também. Eu acho que é um prazer enorme estarmos aqui mais um ano debatendo questões relevantes, e como o Bit falou, só ratifica a importância da tecnologia, não só no setor financeiro, mas em todas as economias, né? Eu acho que sim, o CIO ele precisa ter esse papel de provocador, mas tem que ir além disso, né? Assim, acho que o Guerra falou bem, a gente precisa ser influenciador, né? Como nós conseguimos
convencer a área de negócio, mostrar através de uma nova tecnologia as possibilidades de negócio que podem ser geradas. E muitas vezes aquele negócio ele não vai prosperar naquele momento porque a economia ainda não está preparada, porque os clientes ainda não entenderam, mas nós de tecnologia precisamos estar preparados para quando isso virar realidade, nós consigamos entregar no primeiro momento. Porque é sempre assim, a gente acaba levando muito tempo na discussão, estabelecendo, desenvolvendo o produto, mas uma vez que a gente tomou a decisão de seguir com aquele produto, o nosso objetivo é que aquilo comece da forma mais rápida possível. E a gente tem visto isso acontecer exponencialmente nos últimos anos. A cada ano que passa, isso tem ficado mais acelerado, e daí esse papel importante dos CIOs de fomentar essa cultura de inovação. Nós fizemos uma pesquisa interna no banco, junto às áreas de negócio, perguntando o que eles esperavam da área de tecnologia. Então, em geral, eles estão falando de agilidade, a gente sim precisa de agilidade, e nós temos que buscar as tecnologias que vão permitir essa maior agilidade da forma como a gente fazia antes. Também foi colocada uma questão que o Guerra comentou, dessa proximidade com o negócio. Ela é muito relevante, ela fez muita diferença para a gente. Então, nossos times que são multidisciplinares, eu tenho o prazer de olhar e entrar numa reunião e não ter a mínima ideia de quem é de tecnologia, de quem é de negócio, quem é de experiência. Então, estão todos fazendo uma discussão onde o cliente está no centro. Como nós buscamos o melhor resultado para o cliente, independente se eu estou aqui defendendo uma bandeira de tecnologia, ou se eu estou pensando no produto, ou se eu estou pensando em como a experiência deveria ser melhor. E um outro papel relevante que eu vejo, nós CIOs e todo o time de tecnologia, por conta dessa proximidade, mostrarmos caminhos alternativos que a tecnologia pode encurtar muitas vezes prazos de entregas. Então esse papel se torna cada dia mais relevante, cada dia mais acelerado e sim sendo muito influenciadores de todas as nossas organizações. No Banco do Brasil a gente também está nessa jornada de juntar todo mundo, a gente brinca lá juntos e misturados, né? E é muito importante quando a gente entra e não vê mais as fronteiras, a gente olha e não sabe mais de qual área é, né? Acho que esse é o futuro, não tem mais como ser, como o Ricardo disse atrás, né? Como o BIT, como a gente fazia antes, assim, faz o pedido, coloca embaixo da porta, joga a pizza, daqui a um tempo até aí sai com a solução, né? Acho que não existe mais isso. E antigamente a pizza ainda chegava de outro sabor, né? Exatamente. Eu queria perguntar para o Christian, que tem um banco de investimentos, né? O que muda, já que o escopo é um pouquinho diferente? Certo, obrigado. Marisa, antes de responder a pergunta, eu queria parabenizar a Febraban pela organização desse evento incrível. E a gente vê aqui o auge, né, do esforço voltado à tecnologia nesses 3 dias, mas acho importante lembrar também que a Febraban tem um trabalho importante ali nos comitês, nos GTs, né, nas forças-tarefa que a gente monta ao longo do ano, né? Ontem, por exemplo, no final do dia, a gente fez uma reunião silenciosa aqui do nosso comitê de inovação e tecnologia e eu acho importante ressaltar esse trabalho que é feito. Mas respondendo a sua pergunta, acho que uma boa parte da minha rotina, né, eu acho que todos nós aqui temos estruturas complexas para gerenciar do ponto de vista de tecnologia, tem muita similaridade, né? Não é diferente no banco de investimento a preocupação com inovação, com cibersegurança, com organização e busca de talentos e tal. Acho que o que muda tem muito a ver com complexidade, né? Então, a gente está presente em vários tipos de negócios, a gente está presente em diferentes geografias, né, outros países e tal, e se torna uma tarefa um pouco mais difícil, digamos assim, e mais complexa, fazer com que essa mudança digital, por exemplo, essa transformação que a gente tem vivido na tecnologia, que isso tenha um alcance global, né, que a gente não esteja focando só numa parte do negócio, mas que todas as áreas de negócio e todo esse arcabouço complexo seja atendido e transformado através da tecnologia. E
Agora, o que a gente vê, por exemplo, no BTG, é que existe muita sinergia também, né? Então, o esforço que é feito para uma área específica, a gente consegue alavancar isso, ampliar isso para as outras áreas. Os meus colegas aqui, eu tenho certeza que acontece da mesma forma, né? Para dar um exemplo, quando todo o nosso esforço de criação de um banco digital, da nossa entrada para uma área mais voltada para varejo, ela não passou desapercebida nas áreas de atacado, né? Pelo contrário, né? A gente usou, tem muita sinergia, né? E é importante que a gente explore isso, né? Que essa tecnologia seja utilizada também nas áreas de atacado. Então, por exemplo, tudo que a gente fez para o varejo foi utilizado numa área de wealth management que a gente utiliza, né? Hoje a gente aproximou, inclusive, as soluções para essas áreas. E além, né, surgem oportunidades, como, por exemplo, a criação de uma linha de negócios que para nós foi nova, né, alguns anos atrás, que é o Banking as a Service, onde a gente usa a mesma tecnologia, com os mesmos padrões de qualidade que a gente exige para o banco, para fornecer a terceiros e expandir essas capacidades. Então, o que a gente vê, né, respondendo a sua pergunta no banco de investimentos, é que, apesar de haver uma complexidade maior, existe também uma sinergia muito grande para a gente difundir e mudar fundamentalmente como o banco de atacado pensava. E eu brinco que lá no BTG teve uma transformação grande, né, que com a chegada do varejo, onde você tem que pensar de uma forma mais em escala, né, uma forma mais ampla, não pode haver improvisos, etc., que o banco de atacado absorveu essa mentalidade e hoje exige de nós na tecnologia que as coisas funcionem da mesma forma, né? Então, foi uma transformação que foi benéfica do ponto de vista do banco de investimento, que a gente aproveitou bastante. Legal, obrigada. Bom, vou mudar um pouquinho de assunto e nesse painel não poderíamos deixar de falar sobre inteligência artificial, né? É o assunto do momento, todo lugar que eu vou, pelo menos, alguém me pergunta ou estão falando sobre isso, roda de amigos, né? Mais recentemente, a IA generativa, que está causando esse boom. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês estão tratando, o que vocês pensam sobre isso. Queria começar pelo Bit. Bom, ontem a gente teve, não sei aqui quem pôde assistir o keynote do Ian Beecraft ontem. Foi praticamente uma palestra sobre como o mundo vai se transformar. Você pode ver de uma forma super positiva, né? Por outro lado, também é bastante desconfortável assistir a palestra dele, porque você fala, meu Deus, né? Várias profissões e várias realidades na vertente aqui de serem colapsadas, né? Por outro lado, de novo, a gente está no lugar certo, eu diria, porque nós estamos nesse entorno de tecnologia, vivendo esse momento incrível aqui, onde a gente que é de tecnologia sempre acompanhou as evoluções de inteligência artificial, mas o ChatGPT veio para mudar o jogo, de verdade, né? Então, a gente estava conversando eu tenho um filho de 19, uma filha de 16, e tudo que eles fazem agora, eles usam ChatGPT para ajudá-los, né? E aí a gente fica preocupado, porque a gente fala, poxa, o que é deles e o que é do ChatGPT, né? Então, se a gente colocasse a gente tem um script aqui para as perguntas, a gente poderia estar aqui respondendo o que o ChatGPT respondeu para a gente. Quem garante que é parte do nosso discurso ou é parte daquilo que a gente absorveu faz 15 minutos atrás porque o ChatGPT respondeu? Então, a gente tem dificuldade, os seres humanos têm essa dificuldade de lidar com essa situação naturalmente desconfortável, né? Agora, quando a gente olha ali o ponto de vista do Ian, né, muito interessante, porque ele traz o tema do criador generalista, né? O criativo generalista. E essa criatividade é do ser humano e isso veio para ficar. Então, quando a gente senta e cria as nossas comunidades de tecnologia e negócio, todos aqui citaram isso, né? Há um grupo de seres humanos criativos, cada um com a sua especialidade, voltados ao cliente, voltados ao negócio. Isso é espetacular. E a inteligência artificial
vem para exponencializar essas capacidades. Então você não precisa mais ser um especialista em cada uma dessas profundidades, como era sempre foi assim, né? Se você pegar um banco, você tem um especialista em jurídico, um especialista em contabilidade, em finanças, e tudo isso é elevado à enésima potência com a ajuda da inteligência artificial. Então acho que isso vem para mudar o jogo de forma contundente. Nós estamos buscando a industrialização de componentes de tecnologia usando inteligência artificial para habilitar as nossas pessoas a serem mais produtivas, né? E de novo eu trago o tema das pessoas porque elas são insubstituíveis. Então o que nós queremos é habilitar as pessoas a lidar com essa tecnologia sem nenhum receio, abraçar fortemente, de forma, de novo, contundente, para que leve a capacidade dessas pessoas a um outro patamar, né? E para isso vem o tema de trazer todos para o jogo em capacitação, né, em desafios, né? O Silvio Meira também citou o desafio que ele deu para o time em 2 semanas se tornarem mais produtivos. Isso é legal, a gente tem que se desafiar o tempo inteiro e a gente é capaz de fazer coisas incríveis, não importa o tamanho dos times, né? Cada um de nós aqui tem times de tamanhos completamente diferentes, né? O que não nos impede de fazer coisas espetaculares, absolutamente espetaculares, desde que a gente se habilite. Então acho que isso vai mudar o jogo, vai habilitar pequenos times a fazerem coisas incríveis que eram feitos apenas por times de centenas ou de milhares de pessoas. Então eu vejo isso com muito, muito bons olhos e eu pessoalmente estou fascinado com o tema. Também. Para você, Ricardo. Acho que o Bit já falou bastante. Inteligência artificial nesse momento está muito associado à AI generativa, como você falou, né? Eu acho que o potencial de mudança que a gente está vendo ao longo de 2023 é até difícil a gente conseguir enxergar aonde dá para ir. Então, antes de 2023, acho que todo mundo vinha trabalhando já com inteligência artificial, seja com deep learning, né, modelos de redes neurais de múltiplas camadas, enfim, machine learning, e praticamente todas as empresas em algum nível utilizando essas tecnologias. O que eu acho que a AI generativa está trazendo para a gente é uma visão diferente de disrupção. A gente não está acostumado a pensar disrupção de criação, disrupção de... A disrupção que a gente acostumou a ver ao longo dos anos era a disrupção de automação, né? Ou seja, substituir trabalho manual por trabalho automatizado, enfim, a tecnologia acelerar trabalhos humanos. Aqui a gente vai ver uma mudança muito forte de fato, o trabalho de criação ser substituído por inteligência artificial. E acho que a gente precisa estar preparado não só para conseguir se utilizar da tecnologia, mas também para entender esse impacto e como é que a gente alavanca as pessoas dentro de um mundo completamente diferente que passa a existir daqui para frente, né? Porque novas profissões vão surgir, já estão surgindo, né? Seja engenharia de prompt, que talvez seja a primeira que surge aqui, né, com o ChatGPT, mas outras diversas vão surgir no momento em que a inteligência artificial passa a fazer trabalhos que a gente está acostumado a ver trabalhos de humanos. Acho que dentro desse escopo, a gente já vê uma oportunidade muito ampla de utilização da tecnologia, seja a oportunidade direta, usando o Large Language Model para gerar conteúdo com Generative AI, e aqui tem um monte de coisas óbvias, de textos imensos que a gente tem dentro das nossas organizações, seja em jurídico, seja em compliance, seja como o Bit falou, em tecnologia, vai mudar bastante a forma pela qual a gente gera código, enfim, oportunidade de geração de produtividade mesmo. Então esse eu diria que é um uso talvez mais óbvio, mas tem diversos outros usos que já estão em exploração e que impactam muito a jornada do cliente, né, através de geração de conteúdo, de imagem, de interação, de design, que vai além do texto, né, ou seja, a utilização de GenAI com outros tipos de aplicação. E existe uma outra derivada em cima disso tudo, que é você pensar esse arcabouço de integração entre modelos e geração de conteúdo, dá para ir muito mais amplo do que simplesmente aquilo que a gente está vendo. Então a quantidade de opções que de repente apareceu na nossa frente e pouca gente estava esperando é realmente muito ampla, né? E acho que está todo mundo tentando digerir isso. Agora é interessante, Marisa, eu, na minha experiência profissional,
não me lembro de ter visto uma inovação onde tanta gente fora de tecnologia se engajou e solicita a utilização da tecnologia. Né? Normalmente a gente está acostumado com o contrário, a gente precisa chegar e falar, olha, existe um negócio chamado cloud, olha, existe um negócio chamado blockchain, né? Vamos falar sobre isso, pode ter oportunidade, e a gente fica conversando sobre aquilo, né? Como o Edilson falou, a gente vai lá e traz a tecnologia. Esse é um movimento que eu tenho visto ao contrário, esse é um movimento que de repente todo mundo, talvez pelo ChatGPT, todo mundo conseguiu entender muito rápido a tecnologia e fazer associações diretas de uso, e eu tenho visto muita interação vindo para a utilização dessa tecnologia com dezenas de cases diferentes, sem a gente precisar de fato ir lá e provocar. Mas acho que não muda a nossa responsabilidade de ir profundo na tecnologia e entender opções que não necessariamente estão ali na superfície e são óbvias para a utilização. É isso mesmo, assim, foi muito rápido, né? Talvez nos últimos tempos foi a tecnologia que a gente mais viu as pessoas falando, e assim, e aí, né? Isso realmente assusta pra gente, acredita aí, porque geralmente é o contrário, né? Dri, queria perguntar para você, como é que você vê tudo isso? Tem razão, Marisa, um movimento extremamente veloz, né? Se a gente olhar o conceito, né, da IA e voltar lá para a década de 50, a própria ciência, junto com os modelos matemáticos e estatísticos, aí aliada, né, ao avanço da capacidade computacional, né, traz essa jornada, né, de IA que é hoje, o Ricardo bem falou, passando por Machine Learning, Deep Learning, enfim, chegando na IA e agora na Coqueluche, que é a IA generativa. E recentemente eu tive a oportunidade de ir para a China escutar o Brett King, que é um futurista, né, escritor australiano, e ele estava exatamente fazendo essa reflexão sobre inteligência artificial, né, que de verdade, segundo ele, vai desafiar as estruturas dos bancos, né? Então, que a gente compreende como atividade ligada à nossa indústria, né, se resumindo a algoritmos para envios de moedas por meio de contratos inteligentes e fazendo uso intermédio de robôs em um mundo digital, né? A gente não consegue alcançar e ter a dimensão do que isso pode se transformar. Mas eu penso que sim, quanto mais conectados, né, quanto mais digitais, quanto mais consumindo dados de forma concomitante no ecossistema, dados inteligentes, né, nesse nosso ecossistema, a gente alavanca enormemente as possibilidades de uso da inteligência artificial e complementando, para não me repetir, no foco no relacionamento com o cliente, as possibilidades, né, de hiperpersonalização, elas ganham uma dimensão enorme, né, para além até da fronteira do que a gente está acostumado a ofertar, né, gerar de valor a partir dos serviços digitais. A gente vem para uma dimensão de diversidade absoluta em termos de parcerias, né, o marketplace está aí para, né, não me deixar mentir, enfim, para uma quantidade de serviços cada vez mais presentes na jornada de vida, né, na centralidade desses clientes. Então, sob essa dimensão, imagino que vai se disseminar na sociedade como um todo, ainda, né, numa velocidade maior do que o que a gente está vendo, não poderia ser diferente na nossa indústria financeira. E penso também com um foco muito grande em eficiência para dentro das organizações, né, tanto para as áreas de negócio, quanto também para a própria tecnologia, seja construindo, criando modelos de risco, aprimoramento, contratos, como o Ricardo falou, né, código, teste, tem uma infinidade de aplicações e casos de uso específico, e eu acho que nesse contexto a IA generativa se encaixa perfeitamente, né, porque ela é capaz de gerar um conteúdo próprio, né, original, e a gente começa a perder, né, a dimensão de onde vamos parar com tudo isso. Mas tem um ponto que eu quero trazer também aqui para a nossa reflexão. Sei que no momento presente ainda há, assim, uma certa restrição, preocupação, pelo menos, né, com o uso massificado dessa tecnologia, e falando, né, dos dados públicos, da OpenAI mesmo, né, assim, aberta, dentro das organizações, né, uma preocupação em relação a
vazamento de informação, né, proteção de dados, à luz da LGPD, também as barreiras, né, ali o limite da propriedade intelectual, mas eu penso que essa preocupação, né, esse receio, ele tende a diminuir, né, cada vez mais. A gente vê grandes fornecedores, parceiros, né, players que já começando a ofertar, né, já ofertando já é uma realidade, a IA embarcada em soluções, né, que todos estão acostumados na organização, e acredito que a gente vai ver um movimento mesmo, né, do tipo de atividade que a gente faz hoje dentro das empresas, né, com um ganho enorme em eficiência. Então, me apaixono, né, gosto muito. Claro que tem a preocupação de qual é o limite disso tudo, mas eu penso que enquanto tecnologia nós vamos tirar também muito proveito, né, enquanto humanidade, das coisas que ainda estão por vir. Que a gente ainda nem sabe, né? Verdade. Christian, como é que é para você? Acho que a opinião parecida, né? Foram ditas várias coisas aqui que fazem muito sentido e para nós não é diferente, né? O movimento mais recente, né, de Generative AI é um empurrão de transformação como a gente nunca viu antes, né? Em todas essas coisas que aconteceram e acontecem, né? A gente é bombardeado diariamente com coisas novas, mas aqui a gente está vendo realmente uma mudança que vai ser mais fundamental do que todas as outras, né, na minha opinião. E a gente viu a mesma coisa, Guerra, né? A gente antes tinha algumas centenas de pessoas pensando em AI, não é um tema novo, né? A gente já vem fazendo isso há vários anos, todo o movimento de machine learning. Mas agora a gente tem, pelo nosso caso, não tem nenhum funcionário, nenhum colaborador que provavelmente não está pensando em ter uma ideia. E eu gosto de pensar que eu prefiro ter 10 mil pessoas pensando no assunto do que algumas centenas, né? Então, esse para mim foi a grande mudança, a grande mudança que veio. Agora, a gente fala muito, né, do impacto no cliente, né? Eu que cuido de uma outra área das mais importantes no back-office do banco, que é Operations, mas acho que também para Compliance, fraude, né? Não tem nenhuma coisa que a gente faz no nosso dia a dia que a gente não consiga pensar em uma aplicação. Isso que é a beleza né, dessa diversidade, dessa flexibilidade que AI vai trazer. Agora, fazendo uma reflexão também sobre o que acontece com o ser humano, né, nessa história toda. Eu acho que a Microsoft foi muito feliz quando fez, inclusive, o branding do produto deles, fazendo uma analogia com o copiloto, né? Eu acho que o ser humano nunca vai deixar de ser o capitão. Pela questão de que a inovação, na essência, vai sair da criatividade do ser humano, né? Então, a gente já ganhou um aliado extremamente poderoso para tirar aliviar a rotina do ser humano, para que ele possa gastar mais tempo pensando naquilo que efetivamente faz diferença, né? E a gente está vendo isso acontecer as we speak, né? Isso está acontecendo, já é uma realidade, e o que é interessante é que é só a pontinha, né? A gente está arranhando a superfície ainda do que é possível nisso, e essa popularização da AI, né? A gente estava vendo uma estatística outro dia, né, comparando outros vamos dizer, outras mudanças, né, outras tecnologias disruptivas, e sempre levava algumas semanas para que o produto atingisse 100 milhões de usuários, né? No caso do ChatGPT, isso aconteceu em 5 dias. É disparada a adoção mais rápida, e isso não vai parar. Então, realmente para nós vai ser transformacional, e isso só vai dar bastante trabalho para a gente aqui como CTO das empresas, né, como um todo, porque a demanda multiplicou muito. Muito trabalho mesmo. Para você, Edilson? Acho que é na mesma linha dos colegas. O que a gente vê, a gente também usa IA há muitos anos em modelos de crédito, modelos de propensão, na BIA, na inteligência artificial do Bradesco. Foi já uma quebra de paradigma quando a gente colocou a BIA para atender clientes, e principalmente a gente começou ali também cautelosamente auxiliando as agências, então os gerentes de relacionamento. Então, assim, bancos complexos como os nossos, nós temos dezenas, centenas de normativos, e muitas vezes era uma dificuldade enorme para alguém de relacionamento entender algum normativo. Então, o primeiro passo que nós colocamos foi para a BIA responder para esses atendentes, para esses gerentes,
qual era o normativo que resolvia aquela questão que ele estava. Já foi um avanço na época, então ao invés dele procurar em centenas de normativos, ele já sabia exatamente qual normativo buscar. Mas muitas vezes é um normativo de 15, 20 páginas. E Não ele dá tempo, né? não tem Na tempo hora. para isso. Ele está com o cliente na frente dele. Os experimentos que nós temos feitos de usando cognição de IA generativa, para não trazer um normativo para ele, mas dar resposta interpretando e tendo entendido o conteúdo daquele normativo. Então, esse daí é um ponto super relevante. Agora, acho que conectado com o que o Christian falou, o Guerra também tinha falado antes, e o Beat também, de qual a oportunidade que surge, a criatividade agora, ela é mais importante do que o lado técnico, porque é muito fácil de usar. É muito fácil para a gente disponibilizar na mão dos nossos funcionários, na mão dos times para o trabalho. Até então era algo que exigia um conhecimento, um hard skill muito pesado para aquele domínio. E quando nós vemos a facilidade de implementação e você configurando ou parametrizando através de linguagem natural, nós conseguimos entender ou ainda nem dá para observar aonde isso pode chegar. Sem dúvida nenhuma, o Satya Nadella ele falou que nós estamos vivendo aqui um momento de disrupção tão importante quanto a era da internet, quando a internet foi inventada. E sem dúvida nenhuma, profissões vão ser repensadas, nós vamos ter que trabalhar de forma diferente, o nosso cliente vai estar acostumado a trabalhar de forma diferente. Então, uma das nossas provocações nós achamos que as próximas gerações elas vão questionar e vão perguntar se era verdade que antigamente você tinha que abrir um aplicativo e sair clicando em um monte de botão na tela para fazer alguma coisa, porque isso parece que não vai fazer sentido. Então, eu acho que esse futuro está cada vez mais próximo, ele é real, nós já conseguimos experimentá-lo, né? Então nós já estamos vendo. Tem várias questões para serem superadas, como questões de ética, como questões de privacidade das informações. Algumas delas já no caminho bom da privacidade, mas a ética ainda é uma preocupação. Ontem o Silvio Meira, ele estava, depois de uma conversa com ele, depois do painel, ele estava falando que ele está escrevendo um livro e ele começou a escrever o livro da forma tradicional, e ele resolveu começar a usar a IA generativa. E o que ele fez, ele disse que ele faz um texto prévio, passa para a IA generativa, dali saem os tópicos, ele desenvolve os tópicos e entra. Então ele fez até uma provocação, falou o seguinte: alguns capítulos foram escritos por mim, sem nenhum auxílio, e outros já usando IA generativa. Então eu desafio vocês a conseguirem perceber qual deles tem a diferença. E provavelmente vai ser bem difícil, né? E um outro ponto que o Ian também apresentou aqui na apresentação dele ontem, que me chamou a atenção, foi aquele vídeo do Tom Cruise, quando ele está falando com pessoas das gerações mais novas, e toca no ponto que o Beat comentou, e eles perguntaram, mas qual é a diferença se foi escrito por mim ou se foi escrito pela IA? O que importa agora, nós estamos entrando, a gente sempre foi criado numa geração que nós tínhamos que saber a resposta. E agora está sendo mais importante saber fazer a pergunta. Se você não souber e não tiver a capacidade de fazer a pergunta certa, a IA não vai te ajudar tanto quanto ela poderia ajudar se você fizesse uma resposta muito mais pragmática e assertiva, né? O desafio só está aumentando, né, gente? Mas é por isso. Bom, eu vou dividir um pouco as perguntas para a gente conseguir cumprir aqui, né, nossa agenda, que a gente fala muito. Queria falar de Open Finance, depois do Pix, né, que deu esse outro boom, toda essa, vou chamar de correria, porque realmente foi, mas que trouxe um importante produto para todo o sistema financeiro, né? A gente começou a tratar do Open Finance. Como é que vocês estão vendo isso? Então eu vou dividir, queria falar sobre isso com o Ricardo, o Edilson e o Beat. Quais os desafios, como é que vocês estão vendo tudo isso, como é que, juntando tudo, Open Finance, dados, IA, como é que tudo isso ajuda? Quer começar, Ricardo? Vamos lá. Eu acho que é um desafio, tem alguns níveis de desafios aqui diferentes, né? Existe, obviamente, um desafio técnico de implementação, não é trivial a implementação do Open Finance. Acho que a gente aprendeu a fazer ao longo do tempo.
e vem, diria aí, superando, né, as diversas etapas de implementação. Agora, é um modelo bastante diferente do que as empresas estão acostumadas a trabalhar, e a forma que a gente pensa dentro do banco no Open Finance é a oportunidade que a gente tem de conhecer melhor o nosso cliente. Ou seja, nada impede que eu tenha muito mais informação dos meus clientes do que eu tinha no passado. Isso também requer uma estruturação de negócio e uma estruturação tecnológica diferente, porque você precisa não só obter o dado, saber utilizar esse dado. É fácil falar, né, mas muitas vezes é complexo obter o seu próprio dado dentro da organização de forma estruturada, tempestiva, na velocidade que você precisa para fazer a análise. E quando você expande esse escopo, essa estrutura toda se torna mais complexa. De novo, acho que a gente vem aprendendo a explorar oportunidades, aprendendo a entender melhor o cliente e fazer a oferta certa no momento certo, para de fato você passar a entender melhor o problema que o cliente vive, a oportunidade que ele tem de receber uma oferta mais interessante, de ter uma experiência melhor, né? E acho que o Open Finance alavanca tudo isso. Não vai ser de uma hora para outra que vai acontecer. A gente vê que o aprendizado leva tempo em outros países, aqui no Brasil não tem sido diferente, né? Mas eu acho que ele veio para ficar. Assim como o Pix, que hoje já é uma realidade enorme, eu acho que daqui a um tempo a gente vai olhar para o Open Finance e não vai conseguir abrir mão dele, no sentido de ter essa visão cliente muito forte, muito integrada e passar a operar trazendo vantagem competitiva, trazendo diferenciação, criando produto de fato que você consegue compreender melhor o que o seu cliente precisa. Isso. Para você, Bit? Acho que além do desafio tecnológico, né, para nós que somos os incumbentes, é um super desafio entender que agora o extrato não é mais do banco, é do cliente, né? Porque e os clientes estão entendendo isso aos poucos, né? Além da gente lidar com toda essa complexidade, os clientes estão começando a aprender que os dados são deles e não historicamente como era sempre foi, né? Os dados do banco, né? Então, a hora que eu compartilho um saldo, um extrato, né, dos meus dados e a minha análise de crédito com porque a força gravitacional, a gente sempre falou de centralidade no cliente do nosso ponto de vista, né? Mas agora realmente está indo para o cliente aquilo que sempre foi dele, nunca foi nosso, né? E os clientes estão começando a entender isso. Ainda é um super desafio, entendo que acho que essa maturação do ponto do usuário, do cliente, ela ainda vem acontecendo, mas muitos já entenderam que, poxa, eu vou compartilhar para ter uma melhor oferta. Eu vou compartilhar com aquele que tem o melhor serviço, porque eu quero levar o meu relacionamento para lá, né? E a gente tem players muito, muito bons no mercado, nos desafiando todo dia com melhores experiências, né? Então eu acho que além de toda esse desafio para os grandes bancos em termos de volumetria, porque para nós é uma coisa assim, são bilhões e bilhões de transações, né? Mas o poder vai de fato para o cliente, que vai ter a liberdade cada vez maior de ter um agregador, de ter um agregador de todos os seus dados, que não é onde ele tinha essa transacionalidade, e ter uma oferta melhor, porque por alguma razão ele optou ir para a concorrência. Então isso mexe, balança todo o mercado nesse super desafio que é de fato a experiência do cliente e a centralidade do cliente, mas agora de fato os dados são do cliente, né? Então isso muda o jogo. É de fato ele falando o que ele quer para a gente, né? Dominando, vamos chamar assim, no bom sentido. E para você, Gilson? Não, acho que é bem parecido, tá? Eu vejo, separando em dois grandes blocos, nós temos um primeiro desafio que foi tecnológico. Está sendo ainda, a gente ainda não conseguiu vencê-lo, né? Eu acho que o Banco Central aqui, ele teve uma sábia decisão da gente seguir um caminho de padronização. Então isso facilita a interoperabilidade, diferente do que aconteceu em outras geografias, que acabou levando muito mais tempo para tracionar. Por outro lado, para nós de tecnologia, foi um desafio imenso por conta do prazo e a quantidade de desenvolvimento que tivemos que fazer e aprender, e ainda estamos aprendendo nessa jornada, mas eu acho que estamos indo num caminho bom do ponto de vista de tecnologia e os lançamentos.
O grande desafio que eu vejo aqui são os casos de uso, como o Guerra comentou, para a gente de fato monetizar, não monetizar, mas para o cliente monetizar, para o cliente entender que faz sentido ele estar dando aquele consentimento, porque ele está vendo algum benefício Que é em troca. importante para ele. E hoje, infelizmente, a gente ainda não conseguiu alcançar. Que como o Guerra falou, é fácil da gente falar, temos mais informação, conhecemos melhor o nosso cliente, como é que a gente aplica isso aqui na prática para trazer mais vantagens e benefícios a ele. Hoje, se olharmos o mercado, a taxa de renovação de consentimento, ela ainda está na ordem de 4%. Então, aquele cliente que deu consentimento, um ano depois, quando o consentimento vai vencer, 4% só renova. Isso, sem dúvida nenhuma, é um termômetro para nós que ele não está vendo valor. Então, aqui temos um desafio ainda grande das casas de como buscar, como encontrar esse caminho para, de fato, gerar valor. Agregadores financeiros, hoje nós temos mais de 18 milhões de clientes que usam o agregador financeiro, mas mesmo assim, a gente ainda vê uma taxa de renovação que não é a que nós esperávamos, dado que, do nosso ponto de vista, estamos entregando de benefício. Então, como o Bit falou, como é que nós nos colocamos na posição do cliente agora, mais fortemente, para conseguir, de fato, entregar mais valor. Mas aí ele nem entende o que é renovar um consentimento, né? Ele nem sabe por que eu vou renovar o quê, né? Eu nem lembro, um ano atrás, o que eu fiz, né? Então, de novo, a gente foi infeliz aí no bancarejo dos nossos processos, porque está uma luta explicar isso para as pessoas. Tem que renovar um consentimento. Pois é, às vezes a gente fica muito no tecnês, né? A gente tem que traduzir algumas coisas. Bom, vou mudar um pouquinho de assunto, perguntar para o Christian, que criou todo um banco em nuvem. Como é que foi seu desafio? Como é que está sendo ainda? Nuvem. Depois de falar tanto de AI, nuvem parece quase um choque de realidade agora, como né? se fosse uma coisa tão distante. Para nós aqui. Acho que a gente lá no BTG, como você disse, né, as novas áreas de varejo de banco digital são 100% cloud native, já nasceram assim. E a gente veio de uma jornada de conversão dos business tradicionais, dos sistemas tradicionais para a nuvem, que a gente está se aproximando, dá para dizer, de 100% de transição, ainda faltam algumas coisas. E existem coisas como, por exemplo, ligadas à corretora, que acho que ainda, né, para todos nós aqui, ainda não chegou lá a questão de latência para a utilização de nuvem. Mas a gente está bem satisfeito com essa jornada de transformação. Só que a nuvem traz muitos desafios, né? A gente tem vários vendors e fornecedores de soluções em nuvem aqui, talvez fiquem, vamos dar um puxão de orelha, né, depois que acabar o... Mas é fácil de falar e muito difícil de fazer, essa aqui é a minha percepção. Então existem, acho que, 4 desafios principais. O primeiro deles é de capital humano, né? Então, é claro que agora já virou uma realidade, né? mas teve uma, e ainda continua a ter uma virada de chave ali de muitos profissionais de infraestrutura e de desenvolvimento, né? O desenvolvimento veio primeiro, né? Infraestrutura veio depois, que de profissionalizar, de aprender coisas novas realmente que são importantes. Depois a gente tem uma questão de segurança, né? De proteção de dados, né? Muda a dinâmica. Acho que isso trouxe muitos desafios, né? Talvez mencionando o mais importante deles é a parte de custos, né? Então, com certeza, o custo de nuvem vai ser mais barato, mas ele vai ser mais barato se você utilizar ele com bastante proficiência e moderação. É claro que o valor que a nuvem traz, ele é inestimável, né? A questão de escalabilidade, a flexibilidade que ela traz, mas ela tem um preço, né? E eu acho que esse processo de aprendizado, né, para todas as empresas, não é só para o setor bancário, ele passou por algum sangue, suor e lágrimas ali, que no pitch de vendas ele é minimizado, né? Então acho que é isso, são esses os principais itens que no dia a dia, a complexidade do dia a dia realça, e que quem passa, e acho que todas as empresas, num grau maior ou menor, estão passando por essa transformação, precisam ter em mente, né? Esses são os desafios que a gente vê. Mas que bom que está dando certo. Isso também fez com que a gente mudasse de patamar da indústria financeira para estar preparado para aquilo que vem por aí.
Precisamos também trabalhar um pouco do reskilling, né? Que muda um pouco o conceito de como desenvolver, Exato. né? Queria voltar para a Adriana. A gente sabe o papel fundamental que a Caixa teve na pandemia, né? Para fazer todo o pagamento do auxílio emergencial. E eu queria entender um pouco como que a TI contribuiu para isso, para conseguir localizar, né, os clientes todos, os brasileiros, para em pouco tempo, né, fazer todo esse pagamento. Sim, Marisa, o social está de fato no DNA da Caixa. Acho que há um reconhecimento da população em geral, né, que o banco ele desempenha um papel fundamental para melhorar a vida, né, dos cidadãos. E isso está dentro também da nossa cultura. A gente faz isso há mais de 162 anos, né? E com muito orgulho. Foi um enorme desafio esse chamamento. Num primeiro momento, para que a gente conseguisse fazer o cadastro, né, dos beneficiários. A gente estava passando um momento de desemprego, né, de fome, a população menos assistida, né, em maior dificuldade em relação a esses aspectos. Então precisava ser muito rápido, né? Então o primeiro desafio foi subir o app para o cadastramento, e não foi só o aplicativo em si, mas todo um ecossistema em torno, porque a gente estava falando da dificuldade de encontrar aí em torno de 40 milhões de invisíveis sob a ótica, né, de não constarem já dos cadastros, né, dos programas de benefício social do governo federal. E era um enorme desafio, porque possivelmente nós estaríamos em busca de parcela da população não bancarizada. Esse cadastro precisava ser feito de maneira segura, intuitivamente, com o menor atrito possível para esse usuário. E realmente foi um baita de um desafio, né? Foram 2 semanas para estar com esse aplicativo pronto. Só foi possível porque teve muita tecnologia embarcada, né? No início ele não tinha sido programado para já nascer na nuvem, estava ali na tentativa on-premise, e a gente teve que fazer a virada do transatlântico. Eu digo que foi o maior case. Hoje a gente tem a maior plataforma social, né, digital do nosso país, e isso só foi possível apontando para a nuvem. Nós tivemos parceiros de referência, né, muito importantes dentro dessa jornada. Precisava ser um aplicativo leve, ainda, né, o mais leve que a gente tem no mercado, porque tinha que rodar em qualquer device, consumindo o mínimo possível. Então, no lançamento era 3.9 MB, se eu não me engano, hoje está em torno de 11.6, ainda bastante leve, também com uma navegação intuitiva, né, com um bot para poder fazer a conversa guiada, direcionada, porque também, num segundo momento, foram cadastrados, então, nessa primeira fase, 67 milhões de brasileiros, e esse pico foi uma loucura, né? A gente teve em um único dia 20 milhões de cadastro, nem nós tínhamos noção, imaginávamos, né, o tamanho disso. Só foi possível em razão da tecnologia, né, da gente estar em nuvem efetivamente. E, num segundo momento, efetuar os pagamentos, né? E, de novo, evitando que toda a população fosse ao canal físico de agências. E foi uma tarefa bastante difícil, mas a gente teve que disponibilizar as possibilidades de pagamento, cartão de débito virtual. Avançamos depois, né, QR Code em maquininhas. A gente até na época da pandemia dificuldade com chip para produzir o plástico. Enfim, passada toda essa dificuldade, a plataforma se consolidou, né, tem se consolidado, e eu digo que de um desafio nasceu uma grande oportunidade. Hoje nós temos todos os pagamentos de benefício social lá, seguro, popular, carregar cartão também para transporte público. Então, e uma base muito forte também de educação financeira, né? Vou até dar um spoiler aqui, a gente agora, né, vai entrar numa parceria bastante importante com foco em educação financeira e empreendedorismo com o Sebrae nessa mesma plataforma. Então a gente visualiza hoje, ela tem 117 milhões de clientes, e a gente destaca que 38 milhões são exclusivos do Caixa Tem. Então, em torno de 84 milhões de poupanças digitais que rodam na plataforma, mas já também destacando, né, 24 que já são milhões de poupança voluntária, então abrindo bastante espaço para a gente adentrar no empreendedorismo, cruzar as informações e trabalhar agora a criação da conta digital para pessoa jurídica, MEI,
né, com forte apelo e necessidade, né, de ofertar soluções para esse público específico também nessa plataforma. Sem dúvida foi um desafio enorme, que orgulha a todos da empresa, porque não foi tecnologia apenas, foi um cenário de guerra na organização, muitas áreas envolvidas, e hoje a gente se orgulha muito dessa aplicação, né, fazendo a diferença, levando, né, o conjunto de serviços bancários para essa camada da população menos assistida. Legal, obrigada. Pessoal, infelizmente nosso tempo acabou. Poderíamos ficar aqui mais 1 hora, 2 horas, né, falando, tem tantos outros desafios, né, que a gente poderia abordar aqui. Queria, em nome da Febraban, agradecer cada um de vocês pela presença, por todo esse papo gostoso, né, pelos desafios que é de todos nós, que não vamos ainda falar muito sobre muita coisa do que a gente falou aqui. Muito obrigada, agradecer a todos que estão aqui presentes, aos que estão conectados virtualmente. Então, foi um prazer estar aqui. Obrigada.